você comecei aqui. fala. Oba! Tá. Boa noite. Já está começando aqui, né? Eu sou o Vitor, sou membro do capítulo estudantil SEG, sediado no DEGEL. O pessoal já estava ao vivo aqui? Já está ouvindo? Acho que sim. Eu sou membro do capítulo SEG, que é o capítulo de Geologia Econômica no DEGEL. Nós oferecemos cursos e ensinamos muito sobre a área de engenharia econômica, geologia econômica. Hoje nós trouxemos o professor aqui, o Gustavo, ele é professor adjunto, formado graduação, mestrado e doutorado na Unicamp, e ele é focado na área de geologia econômica, tem um know-how para poder mostrar, apresentar o setor para vocês, e já podemos iniciar a palestra, né? Beleza, Vitor. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Um minutinho só. E já iniciar, né, agradecendo ao pessoal da organização, né, da semana. Deixa eu ver. Vitor, você vê minha tela aí? Você tá mudo. Agora Isso. sim, agora sim. Obrigado. Obrigado. Então, pessoal, primeiramente agradecer, né, ao pessoal, especialmente do capítulo estudantil de Geologia Econômica, por ter me convidado. Vitor, qualquer coisa você me dá um toque aqui, se falhar a internet, algo do tipo, tá? Por ter me convidado para essa palestra, né, bem ampla, eu diria. E principalmente fico feliz que o nosso capítulo aí, quando eu cheguei há 4 anos na UFOP, está caminhando e voando aí, né? Já há alguns anos, sempre trocando as diretorias, mas muito bem. Mas agradecer também às outras entidades, né? Que também fazem parte aí do nosso departamento de geologia e que tem contribuído também com a organização dessa semana, que culminará no Dia do Geólogo, né? Então, pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas e a gente vai conversando. Inicialmente, queria falar que aqui é o papel da geóloga econômica também, né? Eu não conseguiria colocar, talvez, como um arroba, um e, então, enfim, que eu quero dizer que são os profissionais da geologia econômica, como eles vão atuar na indústria e na academia. Outra coisa que é importante ressaltar é que eu acho que para uma palestra dessa a gente poderia chamar mais uns 3, 4 geólogas e geólogos aqui para me acompanhar, sendo que é um assunto muito amplo, né? Eu sou um cara muito acadêmico, tenho uma interface com a exploração mineral muito grande, mas quando a gente fala de exploração de geologia de mina, isso eu vou dar alguns insights aqui para vocês, mas isso diminui um pouco para mim também pelo meu próprio conhecimento, ok? Então, eu espero que vocês gostem da palestra e a gente vai conversando aí, tá bom? Primeiramente, a gente tem que entender, né, embora não tenha cestado ainda, o que é um depósito mineral. E aqui eu sempre gosto de brincar com os alunos o seguinte, quando a gente vai fazer uma cerveja, a gente precisa do quê? Ou do que uma cerveja é feita? As boas, né? Água, lúpulo, malte e levedura. E com isso a gente faz o quê? Diversos tipos de cerveja, né? Então eu já estou aqui o dia inteiro no DGEL, já estou com vontade de sair daqui e tomar uma depois aqui da palestra, né? Um depósito mineral, ele de forma análoga, ele não é muito distinto, porque eu preciso de vários ingredientes aí, e esses diferentes ingredientes, eles podem formar depósitos minerais distintos, né? Então eu posso ver que esses depósitos eles necessitam de uma fonte de metais, uma fonte de fluidos, especialmente os hidrotermais, mas principalmente aqui, né? Da onde é que vêm os metais? Eu preciso de uma energia para migrar esses fluidos, ou mesmo se eu estiver falando de depósitos magmáticos, para fazer com que esses magmas, né, as câmaras magmáticas, por exemplo, esse magma flua. Eu preciso de condutos, especialmente, novamente, dando muita ênfase aqui aos depósitos hidrotermais, para que a gente circule fluidos hidrotermais. Eu preciso de armadilhas e mecanismos físico-químicos para aprisionar esse fluido e precipitar metais. E, por último, eu preciso de mecanismos de preservação. A professora Alice vai dar uma palestra da geologia do petróleo na sexta-feira, se não me engano,
E a gente também trabalha essa questão desses sistemas minerais, eles vieram muito dos sistemas petrolíferos, né? Então, como a gente estuda hoje os sistemas minerais, veio muito da conceituação de sistemas petrolíferos, tá? Então, se qualquer um desses mecanismos não funciona, eu não tenho a formação de depósito mineral. Ou eu posso ter a formação e não preservar esses depósitos, ok? Opa, peraí. Beleza. Então, quando a gente começa a estudar depósitos minerais, a gente precisa entender, e aqui está uma foto lá de um depósito que a gente estuda lá em Carajás, no Pará, né? É o depósito de Sossego, a mina de Sossego, e aqui uma foto cheio de calcopirita, magnetita, actinolita, é um depósito do tipo IOCG, um depósito de cobre, muito importante. A gente estuda esses depósitos minerais principalmente para entender que eles se formam em determinados períodos aí, ou tempo geológico, em alguns ambientes geológicos muito específicos. Quando a gente tem uma conjunção de fatores, né, geológicos, a gente pode culminar na formação de um depósito mineral que nada mais é do que uma anomalia na crosta terrestre, né? Então a gente não sai chutando depósito de ouro, depósito de prata, de chumbo, zinco, cobre, né? A gente tem que esses depósitos são anomalias, então por isso que é difícil também, muitas vezes, achá-los, né? Agora, esses depósitos minerais, eles são partes integrais aí da evolução do planeta Terra, né? Então, se eu tenho uma zona de subducção, por exemplo, para quem, né, a gente vai falar muito de geologia econômica aqui, se eu tenho uma zona de subducção, a exemplo do que está acontecendo hoje lá nos Andes, eu tenho um potencial mineral para formar depósitos, especialmente depósitos de cobre, cobre-ouro molibdênio, muito interessante, né? Então, se eu acho essas zonas, sejam elas atuais, sejam elas zonas de subducção, é um fator muito importante para eu achar alguns depósitos minerais interessantes, ok? Então, eles são parte integral, por isso que a gente encontra esses depósitos minerais nos mais diversos ambientes tectônicos aí, né? Então, aqui está um cenáriozinho da onde a gente pode encontrar esses depósitos ou esses vários depósitos minerais que a gente estuda na geologia econômica, ok? E aí a gente pode pensar o seguinte, né? Então esses depósitos minerais eles ocorrem de forma aleatória, a gente pode achar ele em qualquer ambiente, a gente pode achar ele em qualquer tempo geológico, é isso? Não. A resposta é não. Por quê? E aí eu coloco aqui dois trabalhos, né, gente? Para quem está começando aí na geologia, ou na ciência, começando aí a sua carreira, né? A Nature, a Science são revistas muito importantes para a gente do ponto de vista científico, né? Essas revistas têm trabalhos muito importantes aí, inclusive trabalhos de metalogênese, da geologia econômica, tá? E o que esses trabalhos eles falam? Que a formação de depósitos minerais, ele não é aleatória, não é um acaso no tempo geológico, né? Assim como qualquer evento, ou a maioria dos eventos, não são ao acaso, tá? Então, esses depósitos minerais, eles se formam em determinados períodos e ambientes geológicos específicos, tá? Então, se a gente vê hoje depósitos gigantescos de formações ferríferas bandadas, né, de tabiritos de ferro aqui no quadrilátero, quando a gente vai estudar isso, esses depósitos eles foram formados no que a gente chama de GOI, né? O grande evento de oxigenação da atmosfera terrestre. Esse evento possibilitou que muito do ferro dissolvido na água do mar precipitasse como óxido de ferro, tá? Então isso não é o acaso, a gente sabe que isso acontece em determinados tempos e ambientes, assim como eu falei da zona de subducção. Ah, legal, Gustavo, mas por que isso é interessante? Simplesmente ou principalmente porque isso guia toda a nossa prospecção, todo a nossa compreensão, o nosso entendimento dos processos genéticos que formam depósitos minerais, ok? E quando esses depósitos minerais são formados, eles deixam uma impressão digital, né? Mas eles também deixam uma pegada. E eu posso estudar isso. E, novamente, se eu consigo estudar essa impressão digital, se eu consigo estudar essa pegada, eu consigo compreender a gênese e evolução desses depósitos, né?
Então, uma impressão digital significa que eu consigo entender quais foram os mecanismos geológicos que possibilitaram a formação de um depósito. Em contrapartida, se eu falo de footprint, né, eu vou ver as pegadas, quer dizer que, por exemplo, os depósitos hidrotermais, esses fluidos estão fazendo o quê? Circulando em diversas escalas, né? A gente vê isso aqui no quadrilátero ferrífero com os depósitos de ouro, por exemplo. Os depósitos de ouro são depósitos hidrotermais e quando a gente vê, a gente não sai observando vários veios de quartzo aí pelo quadrilátero ferrífero, né? Então isso está indicando, em algumas estruturas específicas, isso está indicando que a gente teve a passagem de fluidos. Então essa pegada me ajuda a achar um depósito mineral. Novamente voltando para aquele cartunzinho nosso do sistema mineral. Como é que a gente pode agora reinterpretá-lo, né? Quando a gente está falando mais ou menos aqui, ó, é onde o sistema nasce, né? Ou seja, por que ele teve um pórfiro, por exemplo, por que ele gerou um magma fértil em cobre, que possibilitou a geração, a dissolução de um fluido rico em cobre-ouro, molibdênio, tá? Ao mesmo tempo, a gente pode observar vários footprints, né? Esse fluido está passando por aqui, ele vai deixar, por exemplo, um halo de alteração hidrotermal aqui em seu caminho, que a gente pode estudar esse halo para quê? Porque esse halo, ele é distal, né? Ele tem alguns quilômetros. Se eu começo a ver ele, eu posso começar a interpretar onde está a zona principal, isto é, a zona mineralizada. Muitos desses dois fatores, né? Quando a gente estuda o processo genético aqui, a gente está muito falando da academia, daqui a pouco eu vou começar a vincular vocês na academia e na indústria, mas falando muito de exploração mineral, de pesquisa mineral aqui também, tá? Isso é muito importante, tanto para academia quanto para pesquisa. Quando o depósito está formado, a gente observa outra coisa também nele. A gente tenta descrever quais são suas características, forma, mineralogia, forma de ocorrência, relação com a rocha hospedeira. E aí o pessoal da geologia de mina vai precisar muito disso aqui na indústria, ok? Claro que a gente, na academia, a gente precisa entender as características descritivas para depois fazer a interpretação genética. Então, estou tentando puxar vocês para o nosso tema central. Nosso tema central não é falar de formação, de gênese, mas falar da atuação da geóloga, do geólogo econômico na indústria e na academia, tá? Com a minha alimentação aqui também de algumas coisas que eu pouco vi na vida, né? Mas eu gosto de mostrar esse slide também, eu gosto de falar o seguinte, cara. O profissional da geologia econômica, ele é, sobretudo, um cara multidisciplinar, né? Então, quando vocês vão estudar geologia econômica lá no final do curso, vocês estão trazendo, ou a gente espera, né? Nós, professores, esperamos que vocês, alunos, tragam uma bagagem disso tudo aqui. Fisicoquímica, geologia estrutural, petrologias, geoquímica, muito importante, né? Geologia histórica, para eu entender o que é o GOI, por exemplo, tá? E aí, gente, não tem como a gente separar, e dando pesquisa, não sei se tem algum aluno meu aí de pesquisa mineral assistindo a palestra, né? Mas quando eu dou pesquisa mineral esse semestre, eu avisei o pessoal, falei, pessoal, não adianta vir aqui na pesquisa mineral e não falar de geologia econômica. É a mesma coisa, são assuntos interligados, tá? Então a gente precisa brincar com esses dois ao mesmo tempo. A gente precisa aí de mais competências ainda, né? A geofísica, pessoal da SGA aí, sensoriamento remoto, geologia de campo, economia mineral, geologia do Brasil, né? Muito importante. Então vejam vocês, né? O geólogo econômico que atua aqui, né? Que também é um prospector, ele está num campo multidisciplinar, vendo várias disciplinas, várias áreas do conhecimento, tá? Isso não significa que eu saiba da evolução de bacias sedimentares, que eu saiba de paleontologia, né? Talvez sejam minhas maiores deficiências aqui.
mas eu tenho que saber um pouquinho de cada coisa, né? Não tem como eu estudar um depósito de ouro orogênico aqui no quadrilátero ferrífero e não saber sobre metamorfismo, né? Isso a gente são processos intrinsecamente ligados, ou mesmo em geologia estrutural, ok? Então vejam como é amplo o nosso campo da geologia econômica aqui. Bem, beleza, né? Então, o que é que o profissional da geologia econômica ele vai atuar? De novo, gente, eu vou falar aqui na indústria e depois vou para a academia, minha zona de conforto, né? E aí, são frentes, quando a gente fala, pô, indústria e academia, são frentes muito amplas, tá? Por isso que eu falei, ó, no começo da palestra, a gente poderia aqui chamar, sei lá, 4, 5 pessoas para dar essa palestra comigo. Eu aqui muito mais na academia, talvez um pouquinho na exploração, né? Mas também muito vincular, mas também o pessoal da geologia de mina falando um pouco do que se faz na geologia de mina, tá? Mas eu vou tentar passar um pouco para vocês e aí eu falo o seguinte: na pandemia, né, a própria Student Chapter aqui da SEG organizou várias palestras aí com o pessoal de avaliação de reservas e recursos e reservas, né? Então tem muita coisa disponível aí na internet com a pandemia para ver, por exemplo, sobre geologia de mina, curto prazo, longo prazo, bem legal, tá bom? Então vamos tentar ver nessas duas áreas, eu vou separar em mais áreas, especialmente aqui na indústria, porque certamente não dá para a gente juntar tudo, tá? Já falo uma coisa. Exploração mineral, ou pesquisa mineral, ou prospecção é uma coisa. Geologia de mina é outra, ok? Então, são áreas que são distintas do ponto de vista do geólogo e da geóloga trabalhando ali. Então, vamos lá ver um pouquinho disso. E para isso eu vou me utilizar de um fluxograma aqui que eu utilizo muito na pesquisa mineral, né? Que a gente sai lá, aqui eu tô, essa curva aqui, né? É o gasto. Aqui é quando eu estou começando a procurar um depósito mineral. Aqui é quando eu já tenho uma mina, ok? Basicamente é isso. Eu estou colocando para vocês aqui as etapas de um empreendimento mineral, tá? E para ver que o geólogo ele vai atuar aqui na exploração, aqui na avaliação e longo prazo, calma que a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho aqui, e aqui no curto prazo também. Ah, Gustavo, como é que tudo isso se relaciona? Gente, eu demorei acho que uma hora para montar a apresentação e demorei uma semana para fazer esse slide. Por quê? Porque há vários nomes, né? Então, cada um deve ter gente aí me xingando no chat falando, tá louco, o Gustavo tá falando que Brownfield e Greenfield é a mesma coisa. Não, calma lá, né? Isso depende, uma coisa que tem que ficar muito clara aqui na indústria. Depende muito da empresa que a gente está trabalhando, tá? Isso é muito importante. No geral, eu estou acompanhando a evolução do meu projeto, como se aqui eu não tivesse nenhum depósito mineral, eu estou buscando, e aqui eu já tenho um depósito mineral, ou seja, uma mina, na verdade, em produção, tá? E aí, quando a gente está nessas primeiras fases, né, tem livros e autores e locais que falam, olha, quando a gente sabe pouca coisa, a gente chama de prospecção mineral. Quando a gente sabe um pouquinho mais, a gente chama de exploração mineral. Hoje em dia, o termo exploração já é mal visto, porque ela tem uma conotação, né, de exploração, de uma coisa ruim, tá? Então tem gente que chama tudo isso de pesquisa mineral. Ou seja, eu só estou dividindo aqui para vocês numa fase de pesquisa, onde estamos buscando depósitos, e numa fase onde eu estou produzindo, ok? E aí eu vou falar um pouco de greenfields, brownfields, avaliação, depois curto prazo e longo prazo, e novamente vejam que eu botei uma seta de vai e volta aqui, porque não é uma coisa retilínea assim, ok? Então, por exemplo, eu posso começar uma pesquisa mineral já numa escala brownfields, tá? Ou num trabalho de brownfield. Por quê? Porque eu já tenho um conhecimento prévio da região, ok? Então, vamos falar um pouquinho lá. Para falar disso, para falar dessa fase inicial de exploração, né? Uma coisa é importante. A gente sabe que as descobertas de depósitos minerais, né, eu mostro muito isso na aula de pesquisa mineral, elas têm diminuído, mas principalmente as novas descobertas têm diminuído,
Os depósitos estão cada vez mais profundos, os depósitos são cada vez menores em termos de teor de tonelagem em áreas mais remotas. Ou seja, né, quando a gente trabalha com exploração mineral, a gente vê aqui, né, que em azul aqui, ó, tá todo o papel do prospector. Ah, lá em 1920, o prospector tinha muito aquilo, né? Que, sei lá, Charles Lyell, James Hutton, que os caras tinham. Ou seja, a nossa experiência de ir para o campo e falar, aqui tem algo. Não é que isso tenha diminuído, embora diminuiu mesmo, né? Mas o nosso papel como geólogo hoje, ó, aqui, né? O que aconteceu? Exige uma maior interpretação de banco de dados, de análise geoquímica, de muita geofísica, de mapeamento de campo. Tá? Então, embora essa visão prospector tenha diminuído, porque obviamente os depósitos são mais complexos hoje em dia, o papel do geólogo é cada vez maior, gente. Não é porque diminuiu isso aqui. Na verdade, a gente está falando que eu posso fazer uma geofísica, mas se eu não tiver uma interpretação geofísica boa, isso não vai refletir em novas descobertas, ok? Então, quando eu estou nessa etapa, no Greenfield, né? Ou seja, eu estou tentando selecionar uma área de interesse, né, para um detalhamento e descartar áreas sem potenciais, né? Então, quando eu estou falando disso aqui, eu estou falando muito desta etapa aqui, onde eu tenho uma área, uma escala muito larga, muito grande, um pouco conhecimento da mineralização ali mesmo, eu tenho uma ideia vaga. Principalmente quando eu falo de Greenfield, eu estou falando o seguinte, eu estou falando que eu estou partindo do zero, tá? Ou seja, é como se eu fosse hoje, isso é um projeto que alguns anos atrás o pessoal tentou levar para frente, que é a Reserva Nacional de Cobre Associados, né? Lá no estado do Amapá. Então, isso é a realidade do Greenfield, ou seja, eu pegar uma área, né? Esse granito aqui, ó, é esse granito aqui. Então, só para vocês verem um mapa geológico, essa região tá cheio de ocorrência, né? Parece uma lasquinha de Greenstone Belt ali, cheio de ocorrência de ouro, tá? Só que essa é a estrada mais próxima. Então, para eu chegar nessa região aqui, eu tenho que percorrer 130 quilômetros aí de mata, tá? Ou seja, uma região, quando eu olho os mapas geológicos, os mapas são na escala de 1 para 100, 1 para 250, 1 para 500 mil, né? Eu tenho uma vaga noção do que é ali, tá? Eu tenho uma amostragem de sedimento de corrente, de solo, quando tiver muito espaçada. Então, o que eu posso utilizar aí? Geofísica, por exemplo, ok? O Greenfield, ele exige o quê? Qual que é o nosso papel nisso aí, né? Na exploração? É ter a noção geológica, gente. Eu sempre falo para os alunos, olha, a geologia, ela comanda muitas das coisas. Eu estou buscando por um depósito de cobre. Ok, mas eu tenho vários modelos para cobre. Eu quero cobre pórfiro, eu quero VMS. Tá? A gente sabe que os guias prospectivos para o ambiente tectônico, os halos de alteração hidrotermal, vão ser um nos pórfiros, vão ser outros nos VMS. Tá? Então, isso a gente tem que ter na cabeça também. E muita geofísica, né? Então, a gente utiliza muita geofísica para entender o seguinte, o que a gente está buscando? Eu coloquei a geofísica aqui como um controle, né? Mas eu só quero dizer o seguinte, que quando a gente pensa nessa o que está buscando, vai desde a geologia, mas vai para outros métodos, sejam geofísica, geoquímica, sensoriamento remoto, para eu entender o que eu quero de resposta, né? Para algum tipo específico de mineralização. E aí, gente, outra coisa que é importante, né? A pesquisa mineral, nessa fase aqui, nessa etapa, nessa escala de estudo, ela exige muito um bom planejamento e persistência, né? O Murray Hitzman é um cara aí que é um cara de duas classes de depósitos de cobre, os IOCG e os cobre sedimentar. É um cara que fala muito isso, né? Quem vê mais rochas... Perdão, gente. Deixa eu só fechar aqui. Desculpa, tá? O Murray Hitzman, ele fala muito isso, né? Que quem vê mais rochas vence. Ou seja, eu preciso ver muita geologia para entender um contexto. Isso aconteceu muito lá no depósito de Olympic Dam, que saiu de uma etapa Greenfield total para ser hoje um dos maiores depósitos, o maior depósito de cobre do mundo, mas também com ouro, ETR, urânio
associado. Beleza, e o brownfield? O brownfield, eu já saio de um conhecimento prévio, né? Eu saio de uma escala menor, já há uma área com potencial mineral. Vocês querem um exemplo? Aqui no quadrilátero ferrífero, né? Então, por exemplo, a mina de Lamego, o depósito de Lamego foi descoberto depois do depósito de Cuiabá, né? Muito pela exploração brownfield nos arredores da mina de Lamego. Ou seja, eu tinha Morro Velho antes, descobri Cuiabá, comecei a ver as características, né? E falei, poxa, temos um depósito muito promissor, que hoje é uma mina da Anglo Gold Ashanti, né? Então veja que até a morfologia desses corpos, a mineralogia, né, a forma desses corpos é muito semelhante. Então a exploração brownfield, eu estou nos arredores de depósitos ou em locais onde eu tenho um conhecimento geológico muito bom, ok? E aí eu também me utilizo de muita geofísica, muita geoquímica, para o quê? Para realçar esses depósitos. Então eu não estou numa escala mais muito regional, eu tenho algo mais reduzido que eu posso focar minha exploração mineral. E aí, quando eu passo para avaliação, e aí eu botei lá para vocês, olha, avaliação, longo prazo, mas avaliação também é uma etapa que a gente está ali na transição fazendo o quê? Achamos um depósito ou uma ocorrência interessante. E agora? Há uma viabilidade econômica, né? E para isso a gente tem que calcular recursos e declarar reservas, tá? Para isso eu preciso de muita geoquímica, muita sondagem, tá? Então o geólogo aqui, a geóloga, vai trabalhar o quê? Com cálculo de recursos e reservas, declaração em comitês, aspectos geológicos da mina, e aí a gente vai na interface com quem? Engenheiros de minas, engenheiros metalúrgicos, economistas. A gente está passando o bastão aí, porque a gente já não tem tanta competência para falar sobre geologia de mina no estabelecimento da operação, ok? Beleza, agora vamos pensar que achamos um depósito, esse depósito foi avaliado, virou uma mina, né? Virou uma jazida e vai entrar em operação. A geologia de mina, gente, é uma geologia à parte agora da exploração mineral, tá? Ou seja, primeira coisa que a gente tem que entender, que há um planejamento de curto, às vezes de médio e de longo prazo. Então é comum que as empresas definam assim, tá? Então também quero a experiência de vocês aí, quem está fazendo estágio, quem que está, ou não sei qual é o público aqui hoje, né? Mas principalmente sei que tem alunos, mas se tem alguém que já trabalha aí para falar, olha, eu trabalho no curto, no longo prazo, né? As atividades são levemente ou são distintas, né? Quando a gente trabalha no curto prazo, e aí novamente acho que cabe você, geólogo, uma geóloga, para falar sobre geologia de mina, curto, médio e longo prazo, o pessoal do curto prazo vai fazer o quê? Atua na produção da mina, né? O tempo todo atualização do modelo geológico, mapeamento de mina e acompanhamento das frentes de lavra, controle dos bancos de dados. Para quê, basicamente? Porque essas frentes de lavra estão alimentando a mina, tá? Então, estão te pedindo a usina, alimentando a usina, perdão. A usina te pede, você está trabalhando numa mina de cobre, né? 1% de cobre. Então, você tem que tentar mais ou menos manter isso, tá? Então, por isso que talvez, a maior pressão, né? Especialmente para quem trabalha com ouro, por exemplo. Então, é uma pressão muito grande para você estar com os teores da forma que é o planejamento da mina, tá? Então, novamente, né, uma frente aqui de ferro com 57%, outra com 52%. Qual é o teor que está sendo pedido na usina, né? Então, o geólogo ele vai lá mapear essas frentes de lavras, ver o que está acontecendo para a variação desses teores serem grandes, tá? O longo prazo já não. O longo prazo ele atua no planejamento do longo prazo da mina, né? Então, no momento que a mina é estabelecida, né, você declarou recursos e reservas, né, mas você quer aumentar essa vida útil da mina, tá? Então é muito semelhante ao processo de avaliação em alguns aspectos, mas nesse caso a mina já está em produção. Então eu quero aumentar a vida útil, aquilo que era recurso eu começo a transformar em reserva, né? Em reserva minerável, ok? Então isso é muito importante o longo prazo
tá? Então, longo prazo, ele vai trabalhar muito com banco de dados, né? Com validação de banco de dados, com a modelagem geológica e com a validação do modelo geológico. Tá? Então, sempre pensando em aumentar a vida útil. E aí, pessoal, eu dei uma síntese aqui, eu já estou com 30 minutos de palestra, eu vou tentar não passar de 45, uma síntese do que faz esses geólogos. De novo, eu tenho uma limitação muito clara no que é a geologia de mina. Tá? Então, vocês podem chamar o pessoal da geologia de mina para falar mais sobre esse dia a dia da mina. Tá? E aí, quem está interessado nisso? Eu coloquei tanto aqui quanto na academia algumas entidades, eventos que vocês podem começar a participar. Por exemplo, a gente tem duas entidades muito grandes, né? Que é o IBRAM e a ADIMB, que ambos estão atuando aí, seja na exploração, seja na geologia de mina, para agregar esse setor nosso que é muito pequeno, viu? Esse setor nosso, eu vou dizer para vocês, né? A mineração, a geologia econômica, todo mundo se conhece, tá? Então, a gente não pode, a gente não tem nem o direito muito de errar, seja na academia ou na indústria, porque certamente rolarão comentários e cabeças, né? O Instituto Minerê, que é uma instituição privada, né, que tem organizado vários cursos aí, e a gente tem eventos, né? No Brasil, o Cimex Min, para nossa felicidade, acontece aqui em Ouro Preto, bienal, né? Um evento, nosso maior evento de exploração mineral, e o PDAC, que acontece lá no Canadá, é o Cimex Min do mundo, basicamente, tá? Eu nunca tive o prazer de ir no PDAC, mas é um evento que pretendo ir, e todos que estão nessa área, especialmente da exploração, devem ir para esses eventos, ok? Legal, agora eu estou entrando aqui na minha zona de conforto, eu espero até não gastar muito tempo, porque é o que eu mais gosto, né? Na academia, o que a gente faz? Só fica pensando? Claro, né? Na academia a gente precisa desse prazo para a gente pensar muito, mas também a gente precisa dar um retorno, né? Então, assim, quais são as rochas, quando a gente está falando de depósitos minerais, né? E o papel nosso da geologia econômica, da geóloga, do geólogo econômico. A gente, ou seja, o que faz um aluno de pós-graduação, o que eu tenho desenvolvido ultimamente? Tudo que caracteriza a forma descritiva e compreensão de processos genéticos de depósitos minerais. Então, quais são as rochas hospedeiras, halos de alteração hidrotermal, controles, sejam eles estruturais, litológicos, estratigráficos, evolução paragenética, idade de mineralização, fonte de fluido, enfim, uma ampla variedade de atributos aí que a gente tem, né? Para entender um depósito mineral, porque volta muito daquilo que a gente falou, os fingerprints, os footprints, as características, tá? E para que tudo isso, gente? Porque na maioria das vezes a gente cria modelos descritivos, modelos genéticos, aprimora esses modelos, junta num contexto mais regional e muitas das vezes, que é o que a gente tem que se cobrar, é isso aqui, ó. Criar guias e controles de depósitos minerais para fornecer para a indústria mineral também, né? Eu adoro academia, eu amo saber qual é a idade de um depósito mineral, mas é muito legal quando você vê isso aplicado na exploração mineral. É muito legal quando você faz um trabalho ao microscópio eletrônico de varredura e isso se reflete na geometalurgia da mina, tá? Então, esses trabalhos acadêmicos tem que se refletir na indústria. Isso é algo muito interessante também, ok? Então, às vezes parece muito acadêmico, mas, por favor, vocês que vão ser chefes aí, gerentes, diretores aí de empresa, não esqueçam que a academia ela faz um trabalho de base muito importante também para a compreensão de depósitos minerais, tá? Então, a gente estuda muito aqui, ó, como é que nasce um sistema mineral, né? Ou seja, aquilo que eu falei, ele vai ter uma identidade, né? E essa identidade pode ser revelada pela concentração anômala de um elemento, pelo um padrão de um grupo de elementos, pela uma assinatura isotópica. Tudo isso é o que a gente faz na academia, né? Seja isso, às vezes, numa escala muito grande, né? Olha aqui, um artigo da Nature falando o seguinte, basicamente mostrando como se formam depósitos importantes de cobre, cobre e ouro do tipo pórfiro, né? Numa escala regional, ou seja, o que acontece numa zona de subducção ali, para que os magmas graníticos que sejam gerados ali, intermediários,
para que eles gerem fluidos ricos em cobre, cobre e ouro, né? Então a gente estuda isso. Isso é estudar a identidade desse depósito mineral. A gente pode fazer isso também, né? Outro artigo muito legal, numa escala mineral, né? Então, associando aqui o excesso de alumínio num plagioclásio com melts, né, ou magmas ricos em água, né? E como que isso gera um depósito mineral de pórfiro, né, cobre pórfiro grande, tá? Então eu peguei a composição química do plagioclásio para entender como eu formo um depósito de cobre gigantesco, tá? Eu posso ver isso através de fluidos também, tá? Ou, perdão, através de isótopos, né, especialmente isótopos estáveis. Da onde é que veio o fluido? Muitos depósitos, o pórfiro eu sei que veio de um magma, mas os depósitos de OCG, por exemplo, lá em Carajás, são as nossas maiores minas de cobre hoje do Brasil, a gente tem uma discussão muito grande da onde que vieram esses fluidos. Se são magmáticos, e se forem magmáticos, se são graníticos ou mantéricos, se são fluidos bacinais, qual é a contribuição de fluidos meteóricos. Então a gente fica nessa discussão, que a princípio parece muito acadêmica, mas se transforma em algo mais prático. Eu posso pegar uma magnetita desses de OCG, por exemplo, e ver as composições delas em termos de elementos traço, né? Perdão, esses não são traço, né? Mas alguns deles são traço, que a gente pode obter aonde? Na microsonda eletrônica aqui do DGEL, no laser ablation que a gente tem, ou seja, com a professora Glaucia, com o professor Cristiano Lana. Então, obtendo a composição desses minerais, eles me dão várias características aqui, ó, como temperatura, fugacidade de oxigênio, de enxofre, que me permitem falar sobre processos formadores de depósitos minerais. Ah, Gustavo, mas isso não importa para nada, né? Para que eu preciso estudar isso? Olha só, quando a gente vai ali na faixa vazante, né? O pessoal da Nexa, quem trabalha da Nexa está lá. A gente tem dois depósitos ali, vários depósitos, né? Mas duas minas muito importantes, que é a mina de Morro Agudo e a mina de Vazante. A mina de Morro Agudo, o zinco que está ali, ele está como esfalerita, um sulfeto de zinco. Já na mina de Vazante, ele está na vilemita, um silicato de zinco. Por que é que essas diferenças existem, né? É a academia que vai dar essa resposta. Muitas vezes a indústria ela não consegue ir a fundo. E para ela, se achou minério, tá ótimo. Seja vilemita, seja esfalerita, tá ótimo. Para a gente da academia, a gente quer entender o quê? Ah, então, se Morro Agudo tá aqui e Vazante tá aqui, quer dizer que podemos passar um traço aqui. Daqui para baixo vai ser minério vilemítico, daqui para cima vai ser com esfalerita? É isso? Né? Então, são perguntas dessas que a gente tenta responder, e aqui eu estou dando um exemplo mais prático, que é o caso de Vazante. Tá? Às vezes, a gente quer saber a idade de depósitos minerais, né? Ou as várias idades que depósitos minerais têm. Isso é muito importante para a gente, para quê? Para definir os eventos mineralizantes. Tá? Então, aqui no quadrilátero, a gente fica tentando saber quais são as idades, a idade ou as idades que existem para os depósitos de ouro. Isso é muito importante, gente, porque, de novo, os depósitos eles não ocorrem ao acaso, né? Então, eu vou ter diversos picos ou eventos hidrotermais mineralizantes que podem formar esses depósitos. Então, datá-los é importante para a gente entender esses depósitos minerais também, tá? E no fim, a gente tem que fazer o quê? Estamos entendendo o processo em escala de depósito, escala de distrito? Eu tenho que vir para quê, né? Então, a gente está muito trabalhando aqui, mas no fim eu tenho que vir para onde? Para cá. Então, se eu tenho um depósito de ouro no quadrilátero que é datado em 2,7 bilhões de anos, o que estava acontecendo em escala global e em escala cratônica, nesse caso do Craton São Francisco, para possibilitar que esses depósitos fossem formados, né? Ou ainda mesmo os que são formados aí no final do Neoproterozoico, né? No Brasiliano, 540 milhões de anos, como são provavelmente os depósitos de ouro localizados aqui em Ouro Preto. Então, a gente sabe que a gente tem um evento brasiliano ali, ou o final dele, que possibilitou, né, a formação
desses depósitos minerais. Então, a gente tem que sair da escala de depósito para interpretar esses processos em escala mais regional e entender, principalmente, esse é um trabalho que eu gosto muito, né? Um trabalho na Geology, mostrando toda a evolução do planeta Terra em alguns gráficos, tá? Então, olha o GOI aqui que eu falei, né? Por que eu tenho BIF mais ou menos aqui, ó, em 2,4? Porque eu tenho GOI. O GOI é o quê? O grande aumento de oxigênio na atmosfera que culminou em dissolver muito oxigênio também nos oceanos, tá? Então a gente sabe que depósitos minerais são formados por causa dessas mudanças no planeta Terra, seja ele o GOI, seja ele grandes colisões, formação de supercontinentes, né? Acabei de falar do Brasiliano, a gente formando o supercontinente Gondwana. Então a gente tem várias formas da gente formar depósitos minerais, de novo, a depender desses depósitos minerais. E aí, tô acabando, viu, gente? Além da gente falar de processos, de buscar identidades, a gente busca os footprints. Por quê? Porque a gente quer entender agora aonde estão, né? Ou seja, onde podemos encontrá-los. E a gente sabe, por exemplo, na geofísica, que há depósitos, como o de Olympic Dam, que tem uma assinatura em termos aqui, por exemplo, de condutividade, isso é um levantamento de magneto telúrico, que mostra que o Olympic Dam, que é um depósito gigantesco, ó, tem toda uma zona condutora por baixo dele, indicando que isso, ó, eu estou falando aqui de profundidades de 30 quilômetros, indicando que o controle não é local, mas regional, né? De distrito, de província e às vezes cratônico, ok? E aí eu também, além de entender o onde, eu quero entender como eu posso achar, né? A academia também, ela começa, é o local na academia que a gente tenta achar o quê? Criar novas técnicas para entender como eu posso achar depósitos minerais, tá? Então, por exemplo, eu posso ver, a exemplo do que se faz muito em pórfiro hoje, observar, pegar uma amostra aqui, uma amostra aqui, uma amostra aqui, uma aqui, né? E vendo, por exemplo, a clorita, né? Olha a clorita aqui, as variações químicas. De novo, trago aqui para a Glaucia, para o Cristiano, para eles analisarem minha amostra e ver o seguinte: algo vai estar acontecendo daqui para cá. Por quê? Porque a interação fluido-rocha vai mudando, né? Então eu posso descobrir uma clorita que ela seja da zona mineralizada e uma clorita que seja de uma zona estéril distal, ok? Então a gente começa a desenvolver isso também, seja em química mineral, seja, por exemplo, com imagens de satélite, né? Nesse caso, sensoriamento remoto, o Aster, né? Ele tem bandas ótimas para a gente identificar o quê? Halos de alteração hidrotermal, nesse caso, alteração argílica avançada, em depósitos epitermais, especialmente nesse caso, Chile e Argentina, onde a cobertura vegetal é praticamente ausente, correto? Eu acho que eu finalizo por aqui, né? Já estou aí com 43 minutos e gostaria de falar o seguinte, né? Eu acho que esse, né, é o cenário geral que a gente está falando para a academia, tá? E na academia, a gente tem várias formas também de, né? Eu falei lá do CIMEX-Min e tal. Na academia, para quem quer ir, para os alunos aí que querem ir para pesquisa mineral, para geologia econômica, a gente tem várias formas de se dedicar a isso, né? A Society of Economic Geologists, né, que foi uma das, até hoje, a sociedade que eu faço parte, a SGA também, ou SGA, né, Society of Geology Applied to Ore Deposits, ela é uma SEG da Europa, vamos dizer assim, né? Eles têm os eventos deles, a SEG e a SGA Conference, então também quem quiser ir nisso é ótimo. Mas a gente tem eventos brasileiros também, que é muito legal, gente, porque o pessoal da indústria sempre está lá, né? São mais acadêmicos, como o Simpósio Brasileiro de Metalogenia, né? Meio parado aí por causa da pandemia, geralmente ocorre em Gramado, e o ENAGE, que agora tem ocorrido junto com o CIMEX-Min aqui em Ouro Preto. Então, esse ano, a gente vai ter CIMEX-Min no final do ano, e o ENAGE vai estar lá também. Então, os alunos vão apresentar seus projetos seus trabalhos de IC, TCC, mestrado, é muito legal aqui. Porque ele complementa o CIMEX-Min, que é mais industrial, né? E chama muito mais aluno para participar. Claro, gente, os capítulos estudantis hoje de geologia econômica, nossa SEG querida aqui, né? Eles talvez sejam os grandes expoentes para falar
sobre geologia econômica, né? Sobre depósitos minerais. Então, quando a gente criou aqui na UFOP, era justamente para começar a fazer isso que a gente está fazendo aqui, trazer a geologia econômica, a metalogênese para dentro do departamento. E para quem tem mais interesse acadêmico ainda, essas revistas são as nossas principais revistas da área de geologia econômica, Economic Geology, Mineral and Deposit, or Geology Reviews, tá? Então, essas para quem quiser ler trabalhos acadêmicos de geologia econômica. Então, para eu finalizar essa palestra e agradecer vocês, a relação academia e indústria, ela realmente tem que ser estreita, né? A gente não pode viver na bolha da academia, a indústria não pode ignorar a gente. Sei que muitos de vocês vão ser chefe daqui a um ano, daqui a alguns anos, né? Espero que daqui a um ano. Então, assim, não esqueçam, gente, academia, às vezes eu ouço muito comentar, academia é muito academicista, né? Mas a gente está aqui, a gente está precisando, primeiro, do dinheiro de vocês, né? Mas também do conhecimento, né? Do que a gente pode aplicar. Pô, hoje geometalurgia para geologia de mina é essencial, não tem como a gente não falar disso. Então, isso tem que estar ali, né? Para a gente discutir, tá? Então, a geologia econômica e a prospecção mineral, eu não consigo nem separar essas áreas, tá? Então, a gente tem que trabalhar junto aí o pessoal da indústria e o pessoal da academia. O tempo todo a gente tem que vincular isso, porque são conhecimentos, são experiências que se sobrepõem, são trabalhos complementares. Eu acho que eu finalizo por aqui, tá? Fico aberto a perguntas e desde já agradeço o convite do pessoal, espero que tenha sido muito claro. Peço perdão também, talvez, pela minha pouca ou quase nula experiência em geologia de mina, tá? Mas acho que você tem a geologia de Minas, vocês têm profissionais excelentes, inclusive muitos ex-alunos para chamar aqui, dar uma palestra legal, né, na exploração mineral. A exploração mineral, gente, vai exigir muito de vocês nos próximos anos e décadas, tá bom? Então, agradeço de novo, em nome do capítulo estudantil aí de Geologia Econômica, agradeço a Semana de Geologia, está sendo um sucesso aí. Queria que fosse presencial, né? Mas obrigado. Isso aí, um abraço a todos. Estou disponível aí para perguntas e sugestões aí. Valeu, valeu, Vitor. Muito obrigado aí, Gustavo. Se alguém tiver alguma pergunta, poste aqui no chat que eu transcrevo, eu falo para o Gustavo. Mas aproveitando, já que está aberta a perguntas, você comentou que não tem tanta experiência na indústria, mas para as fases iniciais da carreira de um geólogo, para geologia de mina, ele pode pegar geologia de longo prazo ou curto prazo, independente? Ou eles procuram, não, vou colocar um geólogo de maior experiência na de longo prazo e um mais novo na de curto prazo? Não. Ótima pergunta, Vitor. Daqui a pouco eu comento, já estou vendo algumas coisas aí até que estão comentando no chat, bem legal, né? Ótima pergunta. Não tem isso, né? Na verdade, não é que não existe isso, o longo prazo, o curto prazo é o começo para você ir para longo. Não, pelo contrário, né? A gente tem um ex-orientando meu, o Natan, por exemplo, ele trabalha muito mais no longo prazo da mina do que no curto prazo, né? Então, ele está trabalhando muito com geoestatística, né? Com avaliação de recursos e reservas, para quê? Para expandir a vida útil da mina lá de Córrego do Sítio, tá? Então, o Natan é um exemplo. Formou, defendeu o TCC agora, no começo de janeiro, fevereiro, agora eu até esqueci quando o Natan defendeu. Mas foi contratado pela Anglo Gold? Não necessariamente, né? Tem uma palestra muito legal do capítulo estudantil da USP, depois vocês procuram aí no YouTube, Geologia de Longo Prazo versus de Curto Prazo, e aí vocês vão achar justamente as definições disso. É uma palestra bem legal de duas mulheres, né, que estão trabalhando no curto e no longo. Então, são só funções distintas. O curto prazo significa que o tempo todo você tem que estar ali vendo, controlando o teor da mina, né? O longo prazo já está preocupado para onde eu vou expandir daqui 10 anos, 5, 10 anos, aí depende do planejamento da mina, tá? Beleza, obrigado. Ficou aguardando aqui perguntas no chat. Deixa eu só comentar, então, o que o Germano comentou, que é muito interessante também. O Germano fez comentários aí bem legal, né? Valeu, Germano. Realmente, né? A ADIMB, e aí vocês digitam aí a ADIMB
no site, né? No Google, e a Adimb, ela promove vários cursos. Então, por exemplo, o Instituto Minerê, nunca sei como fala isso, né? Mas eles promovem mais cursos, sei lá, curso de Leapfrog, né? Às vezes são cursos mais aplicados à indústria. Se vocês olharem aí o que o Germano colocou, né, que botou aí agora no site, aqui na nossa transmissão, a Adimb realmente ela promove cursos que são para os dois, né? Então você está ali com um cara muito referência na geologia estrutural aplicada à exploração. Então não tem como a gente não trabalhar, por exemplo, com geologia estrutural forte, como é no caso do quadrilátero ferrífero, né? Então a gente tem cursos desse tipo, a DIMB é ótima para isso, para organizar esse tipo de curso, tá? Temos mais perguntas? Pessoal agradecendo aí, mas... Acho que não tem, né? Não tem. Não, é isso aí. Eu acho que sim. Vamos fazer um tempinho, mas eu acho que faz muito bem, né? Então, vou só comentando, participar dos eventos, né? Participar da SEG. Então, assim como a Alice vai vir apresentar a APG, né? Então, eu falei isso já, SGA, tá? Então, são sociedades, né? Na SEG aqui, a gente está preocupado em falar de metalogênese, né? O termo metalogênese para a gente é o mestre aqui. Lá na SGA, a geofísica, na APG, o petróleo. Então, assim, é importante para vocês, alunos, participarem de uma entidade dessa, ainda que, eu tô no segundo ano, eu não sei nem o que eu não sei nem diferenciar ainda o que é um basalto, um granito, um arenito e um gneiss. Tudo bem, né? Mas vocês começam a ver algumas palestras, conviver com esse pessoal, né? É muito importante. Tá no quarto ano, quinto ano, tenta ir para o Cimex-Min aqui, tá? É lá que vocês vão fazer um contato, ver a realidade da exploração mineral. Isso é muito legal para a gente trabalhar, né? E claro, né, visitar o que der. Fala aí, Vitor. Só aproveitando, já que está falando do Cimex-Min, ele vai ocorrer na última semana de novembro e nos início de dezembro a gente vai até fazer uma reunião de todas as pessoas que vierem para o evento, mas também aberto para quem estiver aí na UFOP e quiser conhecer o pessoal da área, trocar experiência, vai valer bastante a pena. A SEG também está oferecendo cursos, a gente vai oferecer o de Leapfrog e um curso de geoestatística, ainda nesse semestre, final do semestre. E também vai ter o curso de descrição de testemunhos. Para saber de todas essas oportunidades aí, participando das reuniões da SEG, a gente vai fazendo divulgação no grupo geral da geologia. Eu imagino que quem está na geologia vai estar nesse grupo, né? E é isso, basicamente. Eu só complementando, Vitor, eu acho importante, né, pessoal, participar da SEG, né, quem tem, bom, e assim, boa parte de vocês aqui no Quadrilátero vão trabalhar com mineração, né, seja em geologia de minas, seja em exploração mineral. Então é muito importante isso, e não só em contato comigo, né, eu talvez seja o mais acadêmico, mas o professor Tazava trabalhava na Vale, né, professor Emílio, recém-contratado, trabalhou um tempinho na Vale também, esse pessoal tem uma experiência legal. Os nossos sponsors aí, né, os advisors aí do Student Chapter, o próprio Carlos Delgado, tá? Então, conviver com esse pessoal é muito legal, né, para a gente aprender também, tá? Então, às vezes eu consigo dar um ponto de vista acadêmico muito legal, né? Eu gosto muito de fazer essas coisas, né? Entender a idade do depósito, entender a assinatura geoquímica, isotópica, tá? Mas também outros professores aí trazem uma experiência mais industrial, tá bom? Então, acho que esse é meu recado aí, né? Hoje a gente precisa criar mais essa cultura de metalogênese no departamento de geologia, seja com palestras, de novo, academia, a Alice está até falando aí, né? Participar das entidades, né? A academia e a indústria, nesse caso, para mim, não tem como separar, tá? Para mim é muito gratificante. E com um aluno, estou orientando a Alana, né? Agora a gente está indo para a mina lá da Vale com ela daqui 2 semanas. Então isso é muito gratificante, ver o que a gente estuda aqui, mas ver lá na mina, né? Ver numa lâmina,
ao microscópio, ver a composição química, mas também ver lá na frente de lavra, tá? Isso é muito legal. Eu acho que eu tinha para falar era isso, Vitor. Beleza, mais nenhuma pergunta, então a gente pode dar como encerrado, né? Obrigado a presença de todos aí, obrigado, Gustavo, demais por ceder a palestra, foi muito engrandecedora, eu diria. Mas muito obrigado. É isso, pessoal. Boa noite. Valeu, gente. Um abração Valeu. aí e aguardando a cerveja do Dia do Geólogo aí. Vai. Valeu. Falou, gente. Abraço. Valeu. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau.